Então, que nós realmente possamos, nessa noite, aprofundar as nossas raízes no Senhor, na sua nutrição, porque Ele tem propósito para a nossa vida. É o propósito do Senhor para o nosso tempo, é um propósito de transformação, de sermos relevantes aonde nós estamos e realmente podemos alcançar esse mundo com o amor de Deus, com o amor de Jesus. Deus não nos chamou para ser reservatório, mas nos chamou para ser fonte. E fonte transborda. E fonte, ela mata, ela sacia a sede de todos. Então, que você seja essa fonte do Senhor, uma fonte inesgotável. Propósito para nós nessa noite. Você foi criado para ser parecido com Jesus. Amém? Você foi criado para ser parecido com Jesus. Eu queria que a gente repetisse esse tema, mas de uma forma diferente. Eu queria que você declarasse profeticamente aqui nessa noite. Diga assim, ó: eu fui criado para ser parecido com Jesus. Amém? Eu fui criado para ser parecido com Jesus. Se você crê nisso, aplauda o Senhor. Que isso fique muito claro no seu coração, né? Que você foi criado para ser parecido com Jesus. Romanos 8, versículo 29, diz assim: que desde o princípio de tudo, Deus decidiu que aqueles que fossem a Ele, e Ele sabia quem iria, se tornassem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, 29. E em Efésios 4, versículo 15, na Bíblia a Mensagem, diz assim: Deus quer que cresçamos, conheçamos toda a verdade e a proclamemos em amor, à semelhança de Cristo em tudo. Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor é que nós cresçamos, e esse crescimento que o Senhor nos proporciona na verdade, e tem o propósito de nós proclamarmos esse amor para o mundo, à semelhança de Cristo. Como Cristo declara o seu amor, nós que somos semelhantes a Ele, temos aí uma missão do Senhor de proclamarmos o seu amor. Em 1 João capítulo 2, versículo 6, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Então, da mesma forma que Jesus ele veio trazer o amor do Pai, revelar o amor do Pai, através da sua obra e do seu sacrifício, hoje nós somos comissionados por Deus com um propósito de propagarmos o seu amor, de levarmos o seu amor aos corações. Eu creio nisso e a gente vai poder caminhar nessa verdade. Texto de Romanos 8, 29, diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, o Senhor, Ele tem propósito no nosso coração, todos precisam de um propósito, e é por isso que nós estamos investindo esses 40 dias, e eu posso dizer que sem propósito nós fracassamos. Se nós não tivermos propósito, nós não conseguimos seguir adiante. Não se marcha se não tiver propósito. Então, o Senhor, Ele tem falado ao nosso coração. Na primeira semana, nós trouxemos a pergunta: por que você está aqui na terra? E nós somos desafiados em Deus a buscarmos a resposta para a nossa existência. E aí a gente teve ali as nossas folhas verdes ali na nossa árvore, né? E aí depois, na segunda semana, nós descobrimos o nosso primeiro propósito. Dentro do nosso primeiro propósito, nós entendemos que nós fomos criados
para o prazer do Senhor. Nós somos criados com o propósito de adorar a Deus. Deus nos criou com esse propósito. E aí nós descobrimos como adorar ao Senhor. De que forma nós podemos adorar ao Senhor. Nossa leitura, o nosso livro, as nossas pregações, as casas de paz. Em todos os lugares nós pudemos falar a respeito da adoração ao Senhor. Ela ficou para trás? Não. Ela passou a fazer parte da nossa vida. Esse entendimento, ele precisa fazer parte da nossa vida. É o nosso ser, é estilo de vida, é adoração. É como nós temos cantado. Na terceira semana, nós falamos sobre o nosso segundo propósito. E nós falamos sobre comunhão. Nós falamos sobre conectar. Nós até tivemos a caminhada conectar, né, ontem de manhã. Que nós entendemos como é importante para nós escolhermos a quem pertencer. E nós fomos desafiados por Deus a nós decidirmos pertencer à sua família. Aqui nessa noite está reunida a família de Deus. Como nós falamos a semana passada, a igreja ela não é um lugar para você frequentar, mas é uma família para você pertencer. E família a gente não abandona. A família a gente caminha junto, a gente cresce junto. Não é assim? Então a gente caminha como família de Deus. Tem um propósito. E aí hoje nós temos aí o nosso terceiro propósito de vida, trazendo resposta a essa pergunta, que o propósito nosso é discipulado, né? Aqui na frente do nosso púlpito, tem aqui a raiz da nossa árvore e o nosso tema, discipulado, que tem uma ligação com crescer. Nós precisamos crescer no Senhor, e para isso nós precisamos estar enraizados na sua vontade, né? Nós precisamos nos nutrir nele. Então, eu creio que Deus, ele tem aí um plano para as nossas vidas. Romanos 8, 29, ele disse isso, né? Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus tem um plano a seu respeito, que é torná-lo semelhante a Cristo. Amém? É nesse caminho que nós vamos seguir. Você tem um esboço aí da sua pregação. Alguns pegaram um esboço. E aí você pode já responder a primeira questão aí, que é ser semelhante a Cristo, né? Esse é um propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos os pequenos Cristos. A palavra cristão, né, ela termina com A, né, O, né, e tio. E dá uma impressão de aumentativo, né? Tudo que é ão, né? Mas quando a gente ouve essa palavra cristão, o significado dela é diferente. É pequeno. Então é pequeno Cristo. É uma imagem pequena, né? É algo que demonstra a quem nós servimos. Nós não nos chamamos cristãos, mas nós somos chamados de cristãos. Então, ser semelhante a Cristo é um propósito para a nossa vida. Lá em Mateus 28, versículo 19, nós temos ali uma comissão, algo que o Senhor entregou para nós como missão para a vida da igreja. E ele diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Deus, ele deu uma missão para o cristão, para o pequeno Cristo, que se torna a semelhança de Jesus. E essa missão é fazer discípulos, como Jesus fez discípulos. Nós fazemos discípulos, nós levamos a palavra de Deus aos corações. Isso faz parte, ele chama a todos. Temos a ordem de fazer discípulos. Então, faz parte do nosso propósito, fazer discípulos. João capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 21, ali a gente vê que o Senhor Jesus, através do exemplo do bom pastor,
ele mostra para nós que existe um cuidado todo especial com a nossa vida. E tem uma frase, John Stott, né, foi um pensador, um teólogo, né, muito importante, e ele disse o seguinte, o cristianismo não é primariamente um sistema ético. Muita gente acha que o cristianismo é um sistema ético. Não é um sistema de ritual, não é um sistema social ou um sistema eclesiástico. Ele é uma pessoa, ele é Jesus Cristo. E ser um cristão é conhecer a Jesus, é segui-lo, é acreditar nele. Então, quando você se torna cristão, você decide por Cristo, você não está decidindo por um sistema ético de valores, onde tem o que é o certo e o errado. Você não decide por um sistema de ritual, onde para você ser cristão você precisa fazer rituais. Não é isso. Não é um sistema social, onde a pessoa fala, olha, eu decidi por Cristo, então eu tenho que ter uma atitude social, algo relevante na sociedade. Não é isso. Ser cristão não é isso. Não é um sistema eclesiástico. Ser cristão não é uma religiosidade, não é você viver um sistema religioso. Ser cristão é você reconhecer a pessoa de Cristo, é você realmente conhecer a Jesus, segui-lo e acreditar nele. Isso é ser cristão. Então, quem é cristão, que levanta sua mão assim, e dá um glória a Deus. Amém? Nós somos cristãos. Nós amamos a Jesus. Nós decidimos segui-lo, nós decidimos acreditar nele, nas suas promessas. Jesus, ele deseja que você tenha uma vida plena, cheia e satisfeita. É isso que Jesus tem reservado para nós. Essas são as suas promessas. Jesus, ele passou a sua vida em torno de executar a vontade do Pai, de trazer um plano divino de resgate para um ser humano. Foi uma vida de doação, uma vida de entrega. Mas para quê? Para nos resgatar e nos transformar através da sua obra. Então, que você possa aprender com isso. Eu não sei se você já parou para perguntar o que Deus deseja da sua vida. Alguém já fez essa pergunta? Senhor, o que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Você já perguntou isso? Não. Eu creio que o Senhor, ele tem um propósito com a nossa vida. Ele tem um cuidado muito especial e ele tem um plano. E a gente precisa aprender e caminhar nele. E aí a gente olha o texto do pastor das ovelhas, lá de João capítulo 10, do versículo 1 ao 21, e a gente vai realmente aprender os desejos de Deus para a vida da igreja. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí por perto, abra lá em João 10. Eu vou fazer essa leitura dinâmica e eu gostaria que você, se você desejar, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, a partir do versículo 1: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá
e achará pastagens. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos diziam: tem demônio, está fora de si. Por que o ouvis? Versículo 21. Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Até aqui. Amém, irmãos? Quando a gente olha para esse texto, a gente vai ver que aqui o próprio Senhor ele está revelando um cuidado muito grande sobre as nossas vidas. O versículo 2 diz assim: aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que não é pastor das ovelhas, ele entra por outro lugar. Ele entra pelo telhado, ele entra por outro caminho. Mas o pastor da ovelha, ele entra pela porta. Então, para ser parecido com Jesus, e eu creio que esse é o nosso desafio nessa noite, nos parecermos cada vez mais com Jesus, nós precisamos realmente caminhar e seguir adiante em algumas decisões no nosso coração. A primeira delas, irmãos, que a gente vai ver nesse texto, é que nós precisamos confiar plenamente em suas intenções, naquilo que o bom pastor, ele tem de intenção a nosso respeito. Aí começa a nossa caminhada, quando nós começamos a entender isso, que nós precisamos confiar plenamente em suas intenções. Olha o que ele diz: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe para outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então, o desafio para o nosso coração nessa noite é confiar no Senhor e nas suas intenções, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Não desconfie das intenções de Jesus. Ele está empenhado, ele está aqui empenhando sua palavra, e ele diz assim, eu lhe asseguro. Então, essa palavra que Jesus está dando, fala assim, olha, confie em mim, porque eu entro pela porta, eu sou o bom pastor, eu cuido das ovelhas. Então, confie em mim. Ele está dizendo, você pode confiar. Ele está dizendo que existe mal no mundo, porque existem aqueles que são assaltantes, aqueles que são mercenários, que eles não entram pela porta. Mas ele diz assim, mesmo havendo todo esse mal, mas ele pede para que você confie nele. Porque existem tantas coisas, mas nele você pode confiar. Então, o primeiro passo para nós entendermos essa semelhança com Cristo é nós confiarmos plenamente em suas intenções. Aquele que entra pela porta das ovelhas, ele fala quem ele é o pastor das ovelhas. Então, por isso, em Jesus você encontra confiança. Em Jesus você encontra segurança. Pode preencher no seu esboço. É nele que você encontra abrigo. É no Senhor. Tá bom? Então,
Começa por aí. Segundo ponto, para a gente poder entender, para ser parecido, você precisa esperar passagem pelas portas que Ele abrirá. Porque o bom pastor, ele vai abrir a porta para que as ovelhas passem. Ele diz lá no versículo 3, o porteiro abre-lhe a porta. Jesus é aquele que abre as portas da sua vida. É o Senhor Jesus que se apresenta também como porta. Ele se apresentou como porta em Jerusalém para resgatar o seu povo. Então, só Ele tem as chaves para a sua vida. Nunca queira entrar por uma porta que não foi aberta por Jesus. Porque se você se arriscar a entrar numa porta que não foi aberta por Jesus, você pode estar correndo um grande risco. Jesus é o porteiro que abre a porta para o nosso coração, para a nossa vida. Apocalipse 3,7 diz assim: o que Ele abre, ninguém pode fechar, e o que Ele fecha, ninguém pode abrir. Amém? Esse é o Senhor que nós servimos, é a Ele que nós adoramos. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então, desfrute de segurança, diante do Senhor. Ele tem esse cuidado conosco. Só Ele tem as verdadeiras chaves para a sua vida. Por isso, preencha no seu esboço. Em Jesus, você encontra direção. Só Ele pode dar direção para a sua vida. Não tem outro caminho. Para você ser parecido com Jesus, você precisa também ter um relacionamento pessoal com Ele. Lá no versículo 3, diz assim: o porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, seguir Jesus não é seguir uma religião. É muito mais do que isso. É aceitar um relacionamento pessoal, um relacionamento de amor, é um relacionamento de intimidade, onde Ele chama pelo nome. Então é algo muito próximo, não é algo distante, é assumir o relacionamento com uma pessoa que te ama com um amor muito intenso e sacrificial. Esse é o amor de Jesus por nós. Então, quando a gente é desafiado a ser parecido com Jesus, nós precisamos, e é um passo para a nossa vida, é ter esse relacionamento pessoal com Ele. Esse relacionamento próximo com Jesus, é um relacionamento de intimidade, e a gente pode caminhar nele. Lucas capítulo 19, versículo 10, é um texto que diz que, ele diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, quando o Senhor Jesus, Ele abre a porta e Ele resgata, Ele traz as suas ovelhas, Ele está salvando perdidos. Ele está salvando e trazendo para si as suas ovelhas. E Ele deseja um relacionamento íntimo com elas, a ponto que Ele chama cada uma pelo seu nome. E Ele vai à frente e elas seguem e reconhecem a sua voz. Há algo tão maravilhoso nisso, que é a gente saber que existe algo dentro de nós que nos testifica, sobre a voz do Senhor, quando nos chama para um propósito, para uma caminhada com Ele, para uma transformação. Então, eu creio que Deus, Ele tem algo muito precioso para nós, que em Jesus nós encontramos identidade, porque Ele chama pelo nome. Nós encontramos uma referência de identidade. E aí a gente entra naquela questão que nós temos batido muito nessa tecla durante as nossas pregações, que é quando o espírito de orfandade, ele domina o coração, e as pessoas, elas têm reações que não refletem uma vida genuína, de fé, de caminhada com Deus, por conta de um espírito de orfandade.
mas quando a gente entende que através de Jesus você encontra a sua identidade, você assume uma paternidade que você tem com Deus. E aí você começa a ficar resolvido na sua vida com o Senhor. Você caminha de forma diferente. Você tem uma confiança, como o texto que a gente leu aqui, que Ele chama suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então, é uma relação de confiança tão profunda que traz segurança, né, para as ovelhas. Então, essa identidade é algo que a gente conquista através de um relacionamento pessoal com Ele. A identidade nossa, a verdadeira identidade. Então, a sua identidade, ela vem de Deus. Deus, Ele tem um propósito com a sua vida, com a sua história. Creia nisso, né? Que o Senhor, Ele tem uma história escrita ao seu respeito e que você precisa vivê-la. Mas para isso você precisa identificar e poder ter essa sua identidade, encontrar essa identidade. E você só encontra ela realmente tendo esse relacionamento pessoal com Jesus. Esse é o caminho. Então, para ser parecido, a gente precisa desenvolver essa caminhada íntima. Para a gente seguir adiante, irmãos, o quarto item nosso aí, para você poder também tá preenchendo aí no seu esboço, para você ser parecido com Jesus, você precisa também desenvolver uma jornada de confiança ao lado dele. É uma jornada de confiança, porque o Senhor Jesus, Ele chama para fora, e tem um caminho para a gente seguir. A gente está sendo levado pelo bom pastor, e aí para a gente poder caminhar, a gente precisa ter uma relação de confiança ao lado dele, de saber que Ele está nos levando para o melhor caminho, que aonde Ele está nos levando é em segurança, que o caminho que Ele está nos guiando é um caminho bom. Então, isso para ser parecido com Jesus, nós precisamos desenvolver essa confiança. Lá no versículo 4, ele diz assim, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e a estas o seguem, porque conhecem a sua voz. E o que eu quero dizer para você nessa noite? Que Jesus, Ele deseja fazer parte de sua vida. Jesus, Ele deseja fazer parte da sua história. E isso não é só de domingo. Isso não é só de quarta-feira. O Senhor, Ele quer participar ativamente da sua história. O Senhor, Ele quer participar ativamente do seu dia a dia. O Senhor, Ele quer participar das suas decisões. O Senhor, Ele deseja te aconselhar o melhor caminho. Ele quer te mostrar a melhor direção. Então, nisso precisa o nosso coração estar voltado para Ele. Então, quando a gente fala de discipulado, de crescimento, nós estamos nos relacionando com Jesus, a tal ponto de que as nossas decisões, elas têm a participação do Senhor em tudo que a gente faz. Então, essa relação de confiança ao lado dele, ela precisa ser algo real na nossa vida. Porque a gente vem de uma rotina de desconfiança, de mercenários, de lobos, de coisas que vieram, né, e causaram dores. E ele falou, olha, tenha confiança, né? As intenções do Senhor para a nossa vida são boas. Então deixe o Senhor conduzir a sua vida. Quanta gente que entra em problema, em enrascada, porque não consulta o Senhor, porque não deixa o Senhor guiar o seu caminho, ou se coloca em lugares terríveis, porque não pesou isso diante do Senhor, e levou isso como uma coisa que não tinha muito a ver, aquele famoso tanto faz, que a gente ouve de vez em quando, não é? Ou não tem nada a ver, não é? E se colocou em lugares que não deveria, e se colocou em lugares de perigo, em lugares terríveis, porque não desenvolveu essa jornada de confiança ao lado dele, de deixar ele conduzir. E isso é todo dia, é diário, né? Algo que a gente precisa ter. Então, para ser parecido com Jesus, e o Senhor nos chamou para isso, e Ele vai produzir isso na nossa vida.
a gente precisa ter essa relação de confiança com o Senhor. Nós precisamos andar lado a lado com Ele. O texto diz que Ele vai adiante das ovelhas, Ele vai preparando o caminho, né? Ele que vai olhando se tem perigo à frente e vai chamando, pode vir que está seguro, pode vir que está protegido, pode vir que não tem perigo. É maravilhoso, gente, a gente poder descansar nessa certeza, porque quantas vezes o nosso coração ele se enche de preocupação por situações que a gente não sabe na frente como é que está, e você fica receoso de caminhar e de entrar em alguma situação de perigo, ou uma situação que você não vai ter controle sobre ela. Mas quando você deixa o Senhor ir à frente, deixa Ele conduzir a sua vida, você vai ter confiança no seu coração, e você vai poder caminhar em paz, porque sem segurança é sem paz. E quanta gente que decide andar sem paz, quanta gente que decide viver sem paz, mas o Senhor ele tem uma proposta de paz para o seu coração, e a proposta de paz dele tem a ver com você deixar Ele guiar, você ter uma relação de confiança com Ele. Amém? Lá em João 10, versículo 28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Isso quer dizer o quê? Com Jesus estamos absolutamente seguros. Se estamos com Jesus, é o melhor lugar para nós estarmos. Você está seguro do porvir. Você está seguro porque não existe como errar. Se nós estamos com Jesus, não tem como errar, gente. Não tem como. Nós só erramos se nós não deixarmos Jesus conduzir. Mas se nós deixarmos Jesus conduzir, não existe erro. Jesus deseja o melhor para você aqui nessa terra. Amém? Ele deseja o melhor para a sua vida. Mas a gente precisa deixar Ele guiar o nosso caminho, para poder desfrutar daquilo que Ele tem para nós. Então, o discipulado ele tem a ver com isso, né? Deixar o Senhor realmente conduzir a nossa vida. Em Jesus, você encontra prosperidade. Quando você deixa Jesus conduzir a sua vida, Ele te leva por caminhos de prosperidade. Muita gente não desfruta de prosperidade, e prosperidade em todos os sentidos, é porque não deixa Jesus conduzir. Porque o bom pastor, ele leva o seu rebanho, e como o Salmo 23 diz, por águas tranquilas, por pastos verdejantes. Então, o bom pastor, ele leva o seu rebanho para lugares com abundância. É assim. O pastoreio é dessa forma. Quem mexeu ou mexe com isso sabe. Você não vai levar o rebanho para um lugar que não tem água. Você não vai levar o rebanho para um lugar que não tem alimento, porque o rebanho vai perecer. Quem pastoreia e tem responsabilidade com o seu rebanho, ele vai levar o seu rebanho para o melhor lugar. Ele vai cuidar do seu rebanho da melhor forma. Então, se você se deixa ser pastoreado pelo Senhor, se você traz essa relação de confiança com Ele, a prosperidade virá sobre a sua vida, porque Ele te leva para isso. O Senhor não te leva por caminhos de miséria, Ele te leva por caminhos de provisão, Ele te leva por caminhos de milagres, Ele te leva por caminhos onde o sobrenatural se manifesta. E é assim que Deus age. Mas às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender isso, e elas começam a tomar decisões por si próprias, e elas começam a usar o seu achômetro, e no seu achômetro elas começam a entrar em caminhos que são caminhos de sequidão, são caminhos de tristeza, são caminhos aonde não tem pão, aonde não tem alimento, e por isso perecem. Mas aqueles que decidem ser parecidos com Jesus, eles entram por uma jornada de confiança ao lado dele. É isso que Deus ele tem para a nossa vida. Para ser parecido com Jesus, você precisa ter a esperança firmada nele. Eu estou falando devagar porque muita gente está preenchendo aí, né? Você precisa ter a esperança firmada nele.
A nossa esperança ela nunca pode estar firmada em coisas, nem em pessoas, mas a nossa esperança precisa estar firmada em Deus. É lá que nós precisamos estar com a nossa âncora, nele. Porque por mais que as coisas, o mar se agitem, por mais que as situações sejam complicadas, o nosso lastro, né, o nosso porto seguro é o Senhor. Então, ter esperança firmada nele. Lá no versículo 9 a 11 do texto que a gente leu, ele diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tudo o que nós precisamos, irmãos, nós precisamos passar pela porta. Tudo em sua vida precisa passar por Jesus, a porta. Para êxito, para sucesso na sua vida, ela precisa passar por Jesus. Ele é a nossa solução. Quem passar por ele, como diz o texto, encontrará pastagem. E pastagem aqui é suprimento. Suprimento emocional, suprimento relacional, suprimento físico. Cuidado do Senhor sobre a sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, amém? Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite, como é que o teu coração está, mas eu profetizo sobre a sua vida. Passe pela porta, passe por Jesus, e Jesus vai te levar para pastagens. Ele tem um caminho para nós, Ele tem uma direção para a sua vida, eu creio nisso. Jesus, uma porta que conduz a pastos verdes. Então, talvez a sua vida nessa noite esteja como um deserto, cheio de areia e pedra. Mas o Senhor, nessa noite, Ele está abrindo uma porta para a sua vida, para você te conduzir para pastagens. Mas é por meio dEle. De repente você traçou planos, falou, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, amanhã eu vou procurar lá, vou fazer sinal não sei o quê, né? E o Senhor está falando, ó, confie em mim primeiro. Entregue para mim a sua vida, a sua história, seu plano, seu projeto, e eu que vou conduzir todas as coisas. É através dele. E quando a gente vê Jesus, ele deseja algo grande, sobrenatural, algo que realmente só ele pode oferecer para a sua vida. Não existe um outro lugar que você possa receber aquilo que só Jesus pode dar. Amém? A promessa é dele, o poder é dele, e ele age da forma que ele quer, né? E o Senhor busca realmente uma relação de confiança com ele. O texto de João 3,16 é um texto maravilhoso. Eu acredito que muita gente aqui sabe decor, né? A gente podia até fazer uma gincana bíblica aqui, né? Mas ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Maior benefício, maior presente, o que nós recebemos do Senhor, vida eterna. O Senhor nos abençoa aqui nessa terra? Sim. O Senhor nos leva a pastos verdejantes? Sim. Ele cuida dos seus? Cuida. O Senhor vai suprindo? Vai. Milagre sobrenatural, coisas tremendas? Sim. Mas o maior valor, a maior bênção que nós recebemos do Senhor, vida eterna. A vida eterna, o maior presente que vem das mãos de Deus para nós através do sacrifício de Jesus. Esse é um presente que nós desfrutamos. Em Jesus, você encontra salvação. Amém? Você pode escrever aí no seu esboço. É só nele, só Jesus que pode nos salvar. Amém? Ponto 6. Para ser parecido com Jesus. Vocês ainda querem ser parecido com Jesus? Vocês estão falando, tem bastante ponto, né? Nós queremos, nós desejamos isso. Para ser parecido com Jesus, você precisa buscar um relacionamento de intimidade com Ele.
Ele diz assim, no versículo 14 e 15, eu sou o bom pastor. Como o Senhor reafirma isso, né, na sua palavra, né? Para você realmente confiar. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Nós precisamos conhecer a Jesus com intimidade, como Ele nos conhece. Porque o Senhor nos conhece. E quando a gente realmente conhece a Jesus com intimidade, nós vamos realmente produzir coisas novas no nosso coração. Nós vamos produzir algo novo no nosso coração. Porque Deus, Ele tem propósito conosco, né? Ele tem propósito com a sua vida, com a sua história. Eu creio nisso, irmãos. Reconheça, sabe, o seu plano de amor que Ele tem para a sua vida, porque Ele fez tudo, tudo mesmo, até as últimas consequências, para desenvolver conosco uma relação de profunda intimidade e amor. Então, procure ter essa relação. As pessoas, elas têm dificuldade em orar, têm dificuldade, sabe, em colocar sua vida no altar. Às vezes as pessoas têm dificuldade de abrir o seu coração para o Senhor, mas o Senhor deseja realmente que essa intimidade com Ele faça com que você conheça as profundidades do seu amor, a intensidade da sua misericórdia, como Ele é compassivo e longânimo, perdoador. Porque às vezes as pessoas, elas não conhecem toda essa intensidade que é o Senhor Jesus, o que realmente move o coração de Deus para com seus filhos, e perde muita coisa. Pessoas, elas se afastam por não entender a intensidade do amor do Senhor, porque elas comparam esse amor com o amor que é esse amor natural humano, aonde errou, sem chance, não dá mais, acabou, perdeu. Mas o amor do Senhor Jesus, Ele é intenso, Ele é perdoador, é restaurador. Então, eu não sei assim, o que tem te impedido de caminhar. De repente você tem uma barreira, porque você não está entendendo como que é o amor do Senhor pela sua vida. E você está achando que não tem mais chance, que você errou muito. E na intensidade do amor de Jesus, há oportunidade para transformação, para perdão, para caminhar de novo, para começar outra vez. Esse é o amor de Jesus por nós. E nós precisamos desenvolver esse relacionamento de intimidade, para a gente perceber. Só quando você conhece alguém muito íntimo, você fala assim, não, eu conheço ele. E eu sei que eu posso confiar, eu sei que ele vai me entender, porque eu conheço ele com intimidade. E o Senhor quer que você conheça ele com intimidade, para você poder se achegar diante dele. Quem aqui que não erra? Levanta a mão. Todo mundo erra, não é? A gente erra. Quem aqui que não peca? Tem alguém aqui? A gente peca, somos pecadores. Você se alegra com o pecado? Eu não. Essa é uma diferença muito grande naquele que conhece o Senhor. Nós podemos errar, mas nós não nos alegramos com os nossos erros. E por não nos alegrarmos com os nossos erros, nós buscamos no Senhor sempre o perdão e reconciliação. E a intimidade vai mostrar para a gente que tem uma porta aberta, que o Senhor, Ele nunca fecha a porta para nós. A porta do seu amor nunca se fecha, ela está aberta para o nosso coração, para a restauração, para perdão, para começar de novo. E o Senhor fala, vem filho, vamos começar de novo. Não é? E Ele nos ajuda a caminhar. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus maravilhoso. Nós precisamos conhecê-lo mais e mais, reconhecer esse plano de amor dele por nós. Em Jesus, você encontra crescimento, amadurecimento, maturidade. Sétimo, para ser parecido com Jesus, você precisa se
posicionar mediante a palavra. Precisa se posicionar. O maior problema das pessoas é que elas não se posicionam. Elas ouvem, como por exemplo a gente acabou de falar aqui, olha, o Senhor, Ele é perdoador, reconciliador, Ele não fecha as portas do seu amor. E aí a pessoa ouve e fala assim, não, mas acho que comigo não. A gente precisa se posicionar, não é? Diante daquilo que é a palavra do Senhor para a nossa vida. Você não pode deixar isso passar. Aquilo que Deus está falando ao seu coração, aquilo que Ele está abrindo para você. Lá no texto de 19 a 21, ele fala assim, diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouvi-lo? Por que ouvir uma pessoa que está falando que é a porta? Por que ouvir uma pessoa que está falando que está trazendo as ovelhas, que ele é bom pastor, que ele cuida do seu rebanho, que ele conhece, que ele sabe o nome, que chama pelo nome eles, que leva para pasto verdejante, que leva em lugar, né, que tem pastagem, que tem amor a ponto de dar a sua vida pelas ovelhas? Por que ouvir esse homem? Por quê? Os judeus falaram, olha, ele é endemoniado, ele enlouqueceu. Não era para ouvi-lo. Por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um endemoniado abrir os olhos do cego? Porque os milagres estavam testificando do poder de Jesus. E eles falaram assim, como pode uma pessoa assim fazer coisa boa? Como pode uma pessoa dessa fazer um milagre, se não for de Deus? E ele estava falando que ele tinha um propósito com a vida nossa, de nos abençoar, de trazer para perto de si, e de cuidar do nosso coração, e de nos tornar semelhantes a Cristo. E esse é o propósito que Deus tem para o nosso coração hoje. Eu creio nisso, irmãos, porque estou aqui na terra, porque o Senhor tem um propósito de discipular o meu coração, de me trazer próximo, de me deixar parecido com Jesus, e de eu entender que ser parecido com Jesus, eu tenho a mesma missão de apacentar, de buscar, de resgatar, de cuidar, de realmente trazer para perto de Deus. Deus tem uma missão com a sua vida, com a sua história, e a missão do Senhor para a sua vida não é nós ficarmos aqui, culto após culto, recebendo palavra, e não agindo, e não sendo um transformador, não sendo relevante para a nossa família, para as pessoas que estão à nossa volta. O discipulado, ele vai levar-nos a crescimento, e crescimento é realmente alcançar outros com o mesmo amor com que nós somos alcançados. Eu creio nisso. O que você fará de Jesus em sua vida? É uma pergunta. O que você fará de Jesus em sua vida? O que você fará de suas palavras? Qual é a sua escolha? Alguns achavam que aquilo era loucura, e que aquilo era de alguém que estava possuído por demônios. Mas e você? O que você acha num Senhor tão amável, tão maravilhoso, que está dizendo que Ele é um pastor que ama as suas ovelhas e que quer cuidar delas e cuidar de forma intensa, intencional? Qual que é a sua resposta para esse amor? Qual que é o caminho que você decide seguir? Eu queria te convidar, nessa hora, você se colocar de pé e diante dessas escolhas, né? Depois de você ouvir tudo isso, não dá para ficar neutro.